Olá pessoal, tudo bom? Então, mais uma aula de produção da radiação, né? Dando continuidade ao que a gente já viu sobre os fenômenos físicos que levam à radiação X que a gente produz na ampola, né? No caso, os fótons, ver como é que eles interagem com a matéria, certo? Com o, com o corpo humano, por exemplo, né? Com os materiais, depois o próprio filme radiográfico, chassi, tela, etc. Ok? Então, é assim como a gente já viu na produção da radiação por meio dos elétrons, certo? A gente pode, então, pensar na questão de como os fótons vão interagir com os átomos, né, ou as moléculas. Então, os fótons eles podem passar reto, normal, né, sem interagir, certo? Lembrando aqui que a gente está pensando sempre assim, a interação com um átomo, com um elétron, uma molécula, enfim, né? Claro que se tu tiver um material muito espesso, ele vai acabar interagindo, né? Isso que a gente vai ver. Mas se eu estou pensando num único átomo, ele pode ver esse átomo e passar reto sem tomar conhecimento, tá? Bom, ele também pode interagir com os átomos, né? A gente inclusive já viu isso, tá? Átomos e moléculas, né? De uma maneira mais macro, tá? Ele pode, esse fóton, enxergar ou interagir com os elétrons, com a eletrosfera, tá? E até mesmo com o núcleo do átomo. Então, na aula anterior a gente viu, vamos recapitular aqui um pouquinho, como é que ele interage com os átomos e como é que eles interagem com os elétrons, certo? E aí hoje vamos se dedicar um pouquinho mais com a questão do núcleo. Então, os principais fenômenos que a gente trabalha na radiologia, tá? Quando vai fazer um exame ou mesmo uma medicina nuclear, certo? Até um pouco na radioterapia, tá? O que a gente tem? Espalhamento clássico, ou seja, é um tipo de interação, tá? O fotoelétrico, que esse é o que mais nos interessa, e o efeito cômputo. Efeito fotoelétrico, absorção fotoelétrica, fenômeno fotoelétrico, tá? Tanto faz, certo? O segredo aqui é a palavra fotoelétrico. Efeito cômputo, absorção cômputo, espalhamento cômputo, um fenômeno cômputo, também o que interessa mais é a palavra cômputo, tá? A produção de par de elétrons, né? Ou só produção de par, tá? A gente vai ver por quê, porque não são exatamente dois elétrons, não é um par de elétrons, mas é como chamar par ou par de elétrons. Então, a produção de par, de partículas, e a fotodesintegração. Como a gente já viu na aula passada sobre a palavra fotoelétrico, né? No caso aqui um fóton de luz ou de radiação liberando um elétron, já dá para imaginar que fotodesintegração tem a ver com fóton, que é o que a gente está estudando, desintegrando alguma coisa, no caso aqui o núcleo. Tá? Então, só lembrando o que é o espalhamento clássico. Então, o espalhamento clássico é isso, você ter a radiação, assim como ela chega, ela vai embora, tá? Como a luz batendo no espelho, por exemplo, ou no metal, né? O sol mesmo, as ondas infravermelhas batem no metal, por exemplo, e reflete, você sente o calor e assim por diante. Então, chamado de espalhamento clássico. Na radiologia isso acontece? Sim, isso acontece, tá? Então você tem o que a gente chama muitas vezes de radiação espalhada, ou seja, a radiação bate no paciente, então posso imaginar que em vez dessa superfície ser o paciente, então bate no paciente e vai embora em outra direção. Não deposita energia, não arranca elétron, não faz nada com o paciente. O paciente, a mesa de exames, enfim, o filme radiográfico assim por diante. Tá? Então a energia que entra é exatamente a energia que sai. Tá? Então a energia do fóton inicialmente é igual ao final, não há perda de energia, certo? A gente já discutiu exatamente o que acontece, né? O fóton não vira esquina, tá? O fóton não troca de direção por nada, ele vai sempre em linha reta, tá? Mas aqui acontece algumas coisas internamente ao átomo que não nos interessa exatamente saber, porque o que interessa na prática é isso. Entra e sai e em termos de átomo, de molécula, nada acontece, ok?
A única questão aqui, isso aqui acontece em baixa energia, como a gente já viu na outra aula, é que esse fóton, ele, em algum momento ele é absorvido, tá? Então ele até pode espalhar no paciente, né? Bater no paciente, subir, vai para, sei lá, para o teto, no teto ele espalha de novo, e volta para o chão, espalha de novo, ou seja, até aí ele não ionizou, não liberou energia, até que de repente ele bate na mesa e vai lá para o filme, vai para o chassi, ou vai para o técnico ali de enfermagem que está auxiliando o paciente, ou vai lá para o tecnólogo que está operando o equipamento de raio-x, e aí em vez de ele espalhar, ele é absorvido. Então em algum momento ele é absorvido, toda a energia é absorvida, tá bom? Então isso é importante a gente entender. E dessa forma, se a gente puder evitar a radiação espalhada, é muito bom. Em algum momento você absorver essa radiação, que não seja, como eu disse, no paciente, na equipe ou no filme que vai borrar a imagem. Bom, o efeito do espalhamento clássico ocorre em energias mais baixas, 5, 10 keV, por exemplo, ou até a luz, a própria luz tem 1 electronvolt, também espalha, né? Quando eu vou subindo essa energia, já para raio-x mesmo que a gente usa, por exemplo, mamografia, que é na ordem de 25 keV, o raio-x convencional, fazer uma mão, um punho, você já vai usar na faixa de 40 keV, aí você começa a ter, por exemplo, efeito fotoelétrico, tá? Então, quando você tem uma energia no fóton que é acima da energia de ligação do teu átomo-alvo, esse átomo-alvo pode ser o paciente, carbono, oxigênio, hidrogênio do paciente, como pode ser a mesa, por exemplo, tá? Como pode ser um filtro de chumbo, um filtro de alumínio, que você quer usar para barrar esses fótons, por exemplo, né? Fazer colimação, etc. Então, o fóton transfere toda a sua energia. Então, quando a gente fala em fotoelétrica, a gente fala transferir toda a energia para um elétron de camada interna. Por quê? Porque esse fóton tem muita energia, e energia de ligação alta só se encontra em camada interna. Na camada externa, essa energia de ligação é muito baixa. É 1 electronvolt, 0,2 electronvolts, 2,35 electronvolts. Como que os nossos fótons vêm com 30, 40, 50 mil electronvolts, então ele só vai ter energia de ligação para poder fazer a transferência nos elétrons de camadas internas. Então, toda a energia do fóton acima da energia de ligação, né, que está lá, é transformada em energia cinética. Ou seja, se o fóton está preso, se o elétron está preso com 30 keV de energia, que é a energia de ligação, e o fóton tem 40, ele paga os 30, ele dá os 30, o elétron vai embora, fica livre, mas recebe também os 10 para virar energia cinética. Tá? Então, o fóton desaparece completamente, ele entrega os 40, 30 para pagar e 10 o que sobra, e aí você tem o que a gente chama de fotoelétron, ou seja, um elétron que foi liberado por causa do efeito fotoelétrico, porque um fóton de energia chegou, entregou energia para ele, ele pagou a energia de ligação, ele zerou a energia de ligação e ainda sobrou para energia cinética, tá? Como eu disse, já foi visto, só uma revisão, só pegar a aula passada lá. Então, o fóton incidente encontra um elétron, camada K, camada L, né? Esse aqui está na camada L, M, assim por diante. Esse elétron absorve toda a energia e vai embora. E aí é comum a gente chamar de fotoelétron. É um elétron igual ao outro, qualquer, não existe elétron azul, elétron vermelho, elétron verde, não existe. A gente só chama de fotoelétron, alguns físicos gostam de chamar, para que quando você lê, você lembra, bom, se ele é um fotoelétron, porque ele vem de um efeito fotoelétrico, ele vem de um fóton que liberou esse elétron porque transferiu energia para ele, tá? Outra coisa também quando você fala de efeito fotoelétrico é o seguinte: se eu liberei da camada K ou da camada L, é uma camada interna. O que acontece que a gente já aprendeu em outras aulas? Que não pode ficar um buraco aqui nessas camadas internas. É como eu tirar o segundo andar de um edifício de 10 andares.
vai cair os andares de cima. Eu posso tirar o telhado que o edifício não cai, mas se eu tirar o quinto andar, o que está acima cai, né? Então, para não haver um desmonte, algum elétron da camada externa, uma camada acima, porque ele tem energia, ou se não tem energia ele pode perder e ficar com energia de ligação negativa, ele vai ser transferido. Então, o que acontece? Vejam só, quando eu falo em fotoelétron, eu posso pensar que em seguida essa liberação do elétron, ou quase que ao mesmo tempo da emissão do fotoelétron, eu tenho o quê? Uma emissão de raio-x característico, certo? Justamente por causa de que eu arranquei um elétron de camada interna, certo? Mas aqui eu estou vendo uma fotografia, estou simplesmente vendo. Foto, veio com energia, ou veio com dinheiro suficiente, foi lá, pagou pro elétron, o elétron estava devendo 69 mil keV, porque ele estava na camada K, ele está com uma energia negativa, um saldo no banco negativo. Então o que eu fiz foi lá, vim lá, sei lá, com a sacola, uma mochila de dinheiro, pá, entreguei a mochila inteira, esse fóton desapareceu, entreguei para ele. E ele o que fez? Se mandou. Daí eu chamei ele de fotoelétron para dizer, olha, é um elétron livre graças ao efeito fotoelétrico, graças a um fóton que deu energia para ele, certo? Mas eu tenho que pensar o seguinte, isso é uma fotografia, é uma parte do fenômeno. O que aconteceu agora? Ah, o cara tá rico, vai gastar dinheiro à toa, o cara, sei lá, pode ser assaltado se alguém viu essa troca de dinheiro, enfim, pode acontecer um monte de coisa com ele, certo? Muito bem, aqui é a mesma coisa. O efeito fotoelétrico ele não se acaba ali, tá? Ele gera uma situação desagradável para o átomo, que é ter um elétron a menos em camadas internas. Então, eu vou ter uma radiação característica em seguida, tá? Então, há consequências, tá? Mas enquanto fenômeno fotoelétrico, eu tenho que a energia do fóton que chegou vai ser dividida energia de ligação e se sobrar energia cinética do fotoelétron, né? F aqui é fotoelétron, tá? Então, só recapitulando. Por quê? Porque há uma diferença com o efeito Compton. No efeito Compton, quando você tem mais energia ainda, muito acima da energia de ligação, tá? Então, o fotoelétrico é assim, exatamente a energia de ligação um pouco mais. Então, eu tenho que ter 70 keV, eu tenho que ter 12 keV na camada L do tungstênio, aí eu tenho que ter 2,5 keV para a camada M do tungstênio e assim por diante. Bom, mas eu chego com os mesmos 70 keV, tá? Não é questão assim, fóton de 70 keV faz fotoelétrico, fóton de 50 keV faz efeito Compton. Não, não é assim, tá? Pode fazer qualquer efeito. Mas eu chego com 70 keV, só que por algum motivo eu não encontro a camada K. Eu encontro um elétron da camada M, que é 2,5 keV. O que eu posso fazer? Transfiro 2,5 e ainda sobra mais 67,5 elétrons. Electron-volts, kilo-electron-volts. Então, o que acontece? Eu pago a energia de ligação pelo efeito Compton, eu pago, consigo arrancar, mas eu, entre aspas, continuo o meu caminho, tá? Ou seja, o fóton transfere só parte da energia, ele não transfere toda a energia, só parte da energia para elétrons, pode ser de camada externa, camada interna, enfim, transfere para qualquer um elétron. Geralmente não é a última camada, porque a última camada é pouco, como eu disse, é um electron-volt, é muito pouco, e em muitos casos, por exemplo, no caso de um metal, já é elétron livre mesmo, tá? Mas enfim, pode ser tanto camada interna, externa, tanto faz. Bom, o que acontece? A energia do fóton acima da energia de ligação, digamos que permanece com o fóton. Então, eu cheguei com 70, paguei 2,5, fico mais ou menos aí com 67,5. Posso transferir também energia cinética? Posso então, tem 70, transfiro 5. 2,5 para pagar a energia de ligação, 2,5 ele fica. Estou com 70, transfiro 20. 2,5 paga a energia de ligação, os 17,5 que sobra energia cinética. Não tem problema nenhum, tá? Bom, para a radiologia, até tomografia ali 140 keV, tá? Esse fóton ele vai continuar sempre com mais de 2/3 da energia inicial. Então,
pelas características de energia que ele chega, até 130, 140 keV da tomografia, tá? O material que ele encontra, por exemplo, corpo humano, etc, etc, tá? Os carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, todos esses átomos mais comuns, cálcio, etc. O fóton, por mais que ele perca energia, ele nunca vai perder mais do que um terço, mais do que 30%. Ele pode perder 50%, 60%? Pode, mas daí se for lá para uma medicina nuclear de alta energia, uma radioterapia, ele até pode perder mais, tá? Mas aqui na radiologia convencional ele perde no máximo um terço, tá? Isso tudo a gente já discutiu um pouco na aula passada. Bom, então, só lembrando aqui, o fóton incide, ele encontra um elétron, tá? Pode ser na camada não muito interna, digamos, né? Com uma baixa energia de ligação. Ele transfere energia, o elétron secundário, então esse é um outro nome para o elétron, fotoelétron, efeito de absorção fotoelétrica. Elétron secundário, absorção, espalhamento, cômputo, tá? São nomes, são sobrenomes que se dão ao elétron para a gente saber o que está acontecendo. Então aqui é como chamar de elétron secundário. Novamente, isso aqui é uma fotografia, certo? Que mostra que se for de uma camada que KLM, quem tiver na camada N vai suprir essa vaga aqui, essa lacuna, e eu vou ter de novo um raio-x característico, tá? Então vejam que o fenômeno em si do efeito Compton explica só por que o elétron vai embora, certo? Explica assim, ó, por que o elétron foi embora? Porque ele recebeu energia, pagou energia de ligação e foi embora. Ok. Parou por aí, deu, acabou? Não. O que acontece? Se eu realmente tirar de uma camada que não seja a última, vou ter a produção de radiação característica, certo? Então, aí vira um vídeo, né? Vira um vídeo com sequência. 2. Esse elétron secundário, como o fotoelétron, tá? Ou seja, esses elétrons livres, eles têm uma boa energia cinética, ou seja, eles vão sair voando, né, a jato, passando por outros átomos, eletrosfera e assim por diante. Ora, um elétron circulando com muita energia, muita velocidade, no meio de outros átomos, o que ele provoca? Radiação de freamento, bremistral. Então vejam, o efeito fotoelétrico e o efeito Compton não para no efeito em si. Aqui é só porque a gente está explicando como é que funcionam as energias, etc. Ele não para aqui. Ele continua no sistema de absorção da radiação, no sistema de interação da radiação com a matéria, resulta em radiação característica, em bremistrálogo. O que é radiação característica e bremistrálogo? Fótons. Esses fótons estão lá dentro das moléculas, dentro do tecido humano, fótons viajando. O que os fótons viajando fazem dentro de um material? Efeito fotoelétrico, ou seja, isso tudo é uma cascata de eventos. A gente só está vendo um evento separado para explicar por que eu tenho dose no paciente ou por que eu consigo filtrar. Então eu consigo filtrar porque aquele fóton X se transformou em elétron, secundário, fotoelétron. Ora, um elétron não sai de dentro do material, então a energia ficou no material em vez de ser transposta, né, e sair do material, por exemplo, e atingir o paciente. Então, por isso que funcionou a filtração, a colimação, uma blindagem, etc. Porque eu consegui deixar que a energia ficasse dentro daquele material, tá? Eventualmente eu vou ter fóton espalhado, vou ter fóton Compton ali que saiu e tal, vou. Então, por isso que a blindagem não é 100%, tá? Aí depende de energia de várias questões. Então isso é para a gente começar a entender como é que funciona a interação da radiação com a matéria, certo? Bom, revisto esses 3 temas, tá? Clássico, fotoelétrico e Compton. Então vamos agora para produção de pares, ou de par ou de pares, né? Então o que acontece? A gente viu lá, o fóton pode ter baixa energia, ele se espalha.
um pouco mais de energia, pode acontecer um fotoelétrico. Se tiver um pouco mais, ainda pode acontecer um Compton. E se ele tiver muito mais energia? Então, lembrando sempre, o que a gente lembra lá, que Einstein falou, Maxwell, né, Planck, etc., de que tanto o elétron como o fóton, embora que a gente ache que o elétron é uma massa e o fóton é uma onda, tanto os dois, eles podem ser considerados, ora, massa, o fóton, uma partícula, mesmo sendo energia pura, e o elétron, que teoricamente é uma partícula, pode ser considerado um fóton ou energia pura. Então, o que acontece é isso. Eu posso imaginar o fóton vibrando e o elétron, ele está vibrando, o átomo também vibra, certo? Então, o elétron está vibrando numa frequência, numa energia, e esse fóton tem muito mais energia. Então, eles não estão em sintonia, não conseguem vibrar junto, tá? E também, se eu pensar comprimento de onda, frequência, né? Toda energia é igual a uma frequência, só tem uma constante de Planck, ele é um cálculo para, tipo, como a gente transforma polegada em centímetro. Toda a mesma distância, todo o mesmo tamanho, a gente sabe, só que os números são diferentes, você multiplica por 2,54, divide, enfim. Energia para frequência é a mesma coisa, tem a constante de Planck. Muito bem, então energia e frequência é a mesma coisa. E frequência é o inverso do comprimento de onda. Desculpa, frequência é o inverso do período, desculpa. E se eu dividir pela velocidade, eu tenho comprimento de onda, que no caso é a velocidade da luz, tá? A fóton é a velocidade da luz. Então, da frequência com a velocidade da luz, eu acho o comprimento de onda. Então, se eu tenho uma frequência alta, inversamente, o comprimento de onda é pequeno. Então, eu posso pensar que se o fóton tem baixa energia, ele é muito grande. Então, ele vai pegar ele vai enxergar o elétron vai ser do tamanho dele. Agora, se ele é muito pequenininho, ele facilmente passa do lado do elétron e o elétron nem vê, tá? Passa bem do lado, certo? É como eu pegar uma bola de basquete, tentar acertar, sei lá, um ponto na parede, é fácil. Eu jogo aquilo, qualquer jeito que a bola bater, vai ser. Agora eu vou pegar uma bolinha de ping-pong, ou pegar uma bolinha menor ainda e tentar jogar e acertar um pontinho na parede. Pode ser que eu bata do lado, ou seja, é mais fácil de eu errar, né, o mais difícil de eu acertar bem, né, no meio ali do ponto. Então, o fóton com muita energia é como se ele fosse muito pequenininho. Então, é fácil, tem 3, 4, tem uma eletrosfera toda girando e ele daqui a pouquinho ele passa no meio de todos os elétrons e chega no núcleo. Então, esse fóton, ele atinge o núcleo, ele interage com o núcleo, né? A gente gosta de atingir porque é um efeito mecânico, né? Bater. Mas na verdade ele interage. Então o fóton é uma onda eletromagnética. O núcleo também, como se fosse uma onda eletromagnética, tem um campo elétrico, um monte de coisa. Então esse fóton interage o campo eletromagnético do núcleo, fóton com núcleo. E aí o que acontece? Esse fóton desaparece e surge um pósitron e um elétron. Por isso que é par, sempre surge os dois, não pode surgir só um, tá? Muito bem. O que acontece? O pósitron, ele é o que a gente chama de elétron positivo. Se nunca ninguém ouviu falar sobre pósitron, estou apresentando eles a você. Pósitron é um elétron positivo. Ou seja, ele é igual ao elétron. Talvez aqui a gente possa dizer que existe um elétron vermelho e um azul, né? Só que o que acontece? O elétron, quem está acostumado que ele é negativo, quando ele entra num campo elétrico, né, num outro campo elétrico, ou quando ele vê um potencial positivo ou um negativo, ele se comporta de um jeito. Potencial positivo, eu vou atrás do positivo. Potencial negativo, eu fujo do negativo. Tem um campo elétrico, eu viro para a direita. Tem um outro campo elétrico, sei lá, eu viro para a esquerda, assim por diante. Então tem um comportamento que a gente chamou de comportamento negativo. O que se descobriu com o pósitron? Que o pósitron é o mesmo elétron, a mesma bolinha, só que ele, do ponto de vista elétrico, ele faz tudo ao contrário do elétron. Então se o elétron vira para a direita, esse aqui vira para a esquerda. Se o elétron vai atrás do positivo, o pósitron vai atrás do negativo, tá? Então é o mesmo elétron, mas com comportamento inverso, tá? E que alguns até chamam de antimatéria, tá. Bom, como ele é um elétron, em termos de massa, tá? O comportamento só que não é,
Então, esse fóton que vai atingir o núcleo, para ele criar 2 elétrons, digamos assim, em termos de massa, o mínimo de energia é 1,022 MeV, tá? Porque é 2 vezes 511 da 1022. O que é o 502? É a massa do elétron convertida em energia. Então, Einstein disse, ninguém acredita, né? Não, tudo bem, não precisa acreditar no que Einstein disse, que massa vezes velocidade de luz ao quadrado dá o que? Energia. Tá aqui. Você pega a massa do elétron, tá? Que é a massa ínfima, multiplica a velocidade de luz ao quadrado e dá o 511 keV. Outra coisa, Einstein disse que isso era equivalente. Ele não disse exatamente que energia podia se transformar em massa e massa se transformar em energia. Mas ele quis dizer assim, por exemplo, se eu tiver uma massa, essa massa for destruída, digamos assim, eu não vou perder a energia que, entre aspas, está contida nela. Essa massa vai, então, essa explosão, se fosse o caso, vai ser transformada em energia. Tá? Então foi mais ou menos por aí. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que acontece? Este fenômeno físico, chamado produção de par, mostra que é possível, a princípio, transformar energia, que é o fóton, energia pura, em massa. Tanto é possível que essa lei de Einstein é cumprida e eu só consigo que exista os dois elementos aqui, o pósitron e o elétron, se eu tiver a energia inicial mínima de 1,022. Dificilmente com 1,022 ou 1,023 você vai criar, tá? Não é só esta condição, mas essa é uma condição mínima. Tá? Na verdade, você vai conseguir criar um par só quando você tiver tipo 10 MeV de energia, alguma coisa assim. Tá? 4, 5 MeV, aí tem que ser um núcleo pesado. O que realmente acontece, se energia ser transformada em massa, não se sabe exatamente. Tá? O que se sabe é o seguinte, eu entro com a energia de um lado, do outro lado sai duas massas. Quem olha de fora vai dizer o quê? Né? É a mesma coisa. Entra uma galinha na cozinha e sai pela outra porta um frango assado. O que você vai dizer assim? A galinha foi transformada em frango assado. Pô, cadê a galinha? Sumiu, no lugar apareceu um frango assado. Agora, se aquela galinha foi a que foi produzida, se aquela galinha pegaram e congelaram e tinha uma outra que descongelaram e fizeram, eu não sei, eu só vi entrar uma e... Então é assim, você vê o que entra, o que sai e pronto. Talvez o que possa acontecer é que essa energia vá para o núcleo absorve essa energia, o núcleo está vibrando, aí você bota mais energia do fóton de vibração, ele vibra mais e por algum motivo ele não quer essa energia, obviamente, está tranquilo na dele, vem alguém incomodar, dá mais energia, dá mais agitação, ele quer ficar quietinho na dele, e aí ele, por algum motivo, emite duas massas, tá? Certo? Então, quer dizer, exatamente todo esse processo tem várias teorias. Mas na prática é isso, entrou energia, saiu massa. Por que tem que ser dois e por que tem que ser um inverso do outro? Bom, primeiro, carga é uma das coisas, enfim, que não se pode destruir, digamos assim. Então, se tu tem uma carga negativa, automaticamente você tem que ter uma positiva, tá? Assim como o ímã sempre tem norte e sul, não dá para cortar o ímã ao meio e ficar só com o norte, só com o sul, aqui é a mesma coisa. Então, se eu criar uma carga positiva, eu automaticamente tenho que criar uma negativa. Se eu criar uma negativa, eu tenho que criar uma positiva. Então, a princípio, eu não poderia criar só um elétron, ou 2 elétrons, ou 3 elétrons, tá? Eu teria que ter um elétron e um antielétron, digamos assim, né? Certo? Essa é uma coisa. A questão da massa, bom, poderia criar um nêutron, por exemplo. Tem uma situação aí que depois a gente vai ver na radioatividade, criação, entre aspas, criação de nêutrons e criação de prótons. Só que nêutrons e prótons são quase 2.000 vezes maior, tem 2.000 vezes mais a massa do que um elétron. Então eu teria que, em vez de ter um MeV aqui, como a gente fala, para produzir um elétron, eu teria que ter algo como 2 GeV, tá?
Aí nós temos acelerador nuclear, etc, que de repente até pode fazer isso e ver o que acontece. Bom, de novo, se eu criasse só o próton, que é positivo, daí eu crio um elétron que é negativo, mas eles têm massas diferentes, então não pode. Então, se eu criasse um próton, eu tinha que criar um antipróton do mesmo tamanho. Aí também tem outras questões aí até mecânicas, né, de equilíbrio. Não posso o fóton vir para cá, um elétron sair para lá, que aí tipo desbalanceia. Tem umas questões aí também de tipo assim, centro de gravidade e tal, né? Aquela coisa, quando a bomba explode, o centro de gravidade fica no meio, aí você tem mais de um lado, vai menos do outro, aí isso aqui é mais pesado, mas vai devagar, ou seja, conservação de momento linear, tá? Então tem algumas coisas, por isso os dois têm que ter a mesma massa, que os dois vão no mesmo ângulo, etc, etc. Tá? Mas enfim, só explicando aqui melhor para vocês. Bom, o que acontece? Na radiologia convencional, a gente nunca chega a um MeV. Tá? O máximo é tomografia, 140, 150. Então, mais ou menos alguma coisa lá pela radioterapia você pode ter, certo? Mas também a radioterapia, como em termos de paciente, o paciente tem átomos pequenos, né, digamos assim, átomos leves, carbono, oxigênio, também não é fácil com um núcleo pequeno você produzir um par. Tá? Então, basicamente, o que acontece é isso. O fóton incide, então ele é tão pequenininho que ele passa no espaço entre os elétrons, né? Se eu imaginar que os elétrons estão circulando como bolinhas numa órbita e tal, etc. Que não é isso, na verdade eles são como ondas oscilando, digamos assim, energia pura vibrando, né? Mas enfim, eu consigo passar, ou eu não interajo com eles e chego próximo do núcleo. Quando eu chego, eu não chego nem a encostar no núcleo, tá? Eu fico quilômetros de distância do núcleo, mas quando eu chego próximo, tipo, o núcleo absorve essa energia do fóton e ele emite então um elétron, que é negativo, e o que se convencionou chamar pósitron, de positivo, né? Um elétron positivo, um para cada lado. E aí, como eu falei, como esses ângulos aqui tem que ser os mesmos, as partículas têm que ser o mesmo tamanho, a mesma energia cinética, um monte de coisa. Tá? Então é a chamada produção de par, que acontece muito pouco na radioterapia. Tá? Na radiologia convencional não acontece. Certo? E ainda quando acontece é mais na parte de equipamento, de metal pesado, sei lá, mesa de exames, coisa, e dificilmente no paciente. Embora que hoje se trabalhe com 15 MeV. Né? Tem terapia com 15 MeV, tem muita energia. Talvez 15 MeV você possa produzir. Tá? Ainda, antes de terminar aqui com o último efeito, lembrando, né, a gente já viu isso aqui, só que a gente não falou da produção de pares. Então, o que acontece? Átomos muito leves, ou seja, tem núcleo muito pequeno, pouca massa, poucos elétrons na eletrosfera, energia de ligação muito baixa. Então, o que é comum? Acontecer muito o efeito Compton. Agora, se eu aumento o Z do material, significa que eu tenho mais elétrons, eu tenho um núcleo maior. Com isso, a probabilidade de eu acertar lá um elétron de camada K com 50 keV, com 40 keV, energia de ligação de 80 keV, 80 e poucos do chumbo, 85 por ali, se não me engano, aumenta a chance desse fóton de 80 keV encontrar o elétron da camada K, tá, do tungstênio, do chumbo, e com isso criar o efeito fotoelétrico, certo? Então, por isso, quando você tem um núcleo muito leve, é mais fácil com 100 keV aqui e 10 elétrons, 10 prótons do núcleo, você liberar alguns elétrons que não estão na camada K, que estão na camada externa, libera eles e com um pouquinho de energia sobra um monte de energia no fóton, que aí por isso que dá o efeito Compton, tá certo? E aqui, embora essa seria a linha divisória para a produção de pares, certo? Seria ali 1,022. Dificilmente vai acontecer. Vai acontecer aonde? 2, 3, 4. 1 MeV, 2, 3, 4. Só com 4 a 5 MeVs você vai conseguir em átomos muito pesados, tipo urânio, chumbo. Chumbo está aqui, 82, o chumbo. Então, só com chumbo e coisa que tendo 5 MeV, que
essa energia do fóton 5 MeV vai interagir com o núcleo do chumbo, do urânio, enfim, plutônio, radônio e outros, e aí vai liberar o par, certo? Essa é a predominância. E o corpo humano, como tem maioria aqui dos átomos, está nessa faixa aqui, abaixo de 20, aí cálcio, 22, etc. O que acontece? Mesmo com 10 MeV, a probabilidade de você ter uma produção de par é muito pequena. Pode ter? Pode, mas eu vou jogar 100 mil fótons, um vai fazer efeito de produção de par e os outros vão fazer o espalhamento Compton, por exemplo. Da mesma maneira, se eu estou aqui, né, nessa ponta, tá, com 200 keV e 30 em um átomo de 30 aqui, é mais fácil ter Compton, a predominância lá 60%, 55%, e menos o efeito fotoelétrico, mas vai ter, certo? Vai ter, tá? Então, vê. E o próximo aqui nem entra nessa conta aqui, porque tem que ser altas energias, tá? Então, basicamente, como a gente trabalha aqui, até 150 da tomografia em geral, e na medicina nuclear vai, às vezes, até perto de 1 MeV aqui, então a gente só tem efeito Compton e fotoelétrico, ok? Por fim, a fotodesintegração, que é o último fenômeno. Então, existe mais um ou dois aí, mas a gente nem trabalha. Então, o que seria a fotodesintegração? Como o nome diz, fotodesintegração é desintegração por fóton. Então, esse fóton incidente tem tanta energia que ao interagir com o núcleo não satisfeito com essa energia resolve emitir essa energia para fora de novo. Ele recebe, não gosta e quer mandar de novo. Só que o que ele faz? Quando era ali pouca energia, 1 MeV, ali que a gente começou 1 MeV, até no fim a gente olhou no gráfico, vai para 5, até 10 MeV para começar a acontecer, o núcleo, enfim, lá o processo que acontece, manda um próton, um pósitron e um elétron, ou seja, duas massas muito pequenas, tá? Ou seja, o tamanho de elétron, que é 2.000 vezes menor que um próton e que um nêutron. Quando você tem, então, uma energia mais alta, 10 MeV, daí para cima, 50 MeV, 100 MeV, pode acontecer, tá? Então, que esse núcleo não fica satisfeito com a energia, mas é tanta energia que ele absorveu, naquele 1 MeV, 5 MeV, que ele manda um fragmento nuclear, ou seja, ele racha, por isso desintegração. Ele racha e manda geralmente uma partícula alfa, né? 2 nêutrons e 2 prótons, manda para fora. Então a coisa é tão complicada que ele diz assim, ó, meu filho, ó, né? Joga fora aqui um pedaço de mim porque tá complicado. Aí você tem todo um processo radioativo, aí uma desintegração radioativa, desintegração nuclear, etc., que é foco de uma aula específica sobre radioatividade, tá? Mas então pode acontecer. Radioterapia não acontece, mesmo com energia de 15 MeV, você não trabalha com urânio, não trabalha com materiais desse tipo, tá? Mesmo chumbo também é difícil você ter. Pode acontecer um átomo lá qualquer resolver absorver o fóton de 15 MeV da radioterapia e jogar para fora um fragmento? Pode, mas isso é 1 em 1 bilhão de átomos. A probabilidade é muito pequena. É possível acontecer, tá? É possível, mas não significa que vai acontecer, tá? E aqui na física muito se trabalha com isso, de probabilidade de acontecer. Há uma probabilidade? É mínimo. Na prática não acontece, mas existe. Assim como, claro que quando você tem a produção de par, tem um limite físico, digamos ali, matemático e tal, provado que é 2 vezes a massa do elétron. Não pode criar algo menor que um elétron, no princípio não existe. Existem os quarks e outras coisas e tal, mas enfim. Mas a princípio, na prática nossa aqui do nosso dia a dia, o menor é o elétron. Então eu tenho que criar o elétron, ou 2 elétrons, então o mínimo é 1022. Tá? Aqui não tem exatamente quer dizer, tem um mínimo, né? Mas é um mínimo de probabilidade, tá? Mas como eu disse, é só para conhecimento, que a gente não vê isso acontecer nem na radioterapia. Tá? Então o fotoincidente atinge o núcleo e desaparece, né?
núcleo passa ao estado instável, como se fosse um material radioativo, né? Núcleo emite então um fragmento, geralmente é uma partícula alfa, só ocorre com foto de energia superior a 10 MeV, tá? Assim, antes de 10 MeV é praticamente impossível, e ainda assim acima de 10 não é obrigatório, tá? Vai precisar na idade 20, 30, 50 e assim por diante. E depende do átomo, né? Como a gente viu naquele gráfico, não basta só a energia, mas tem que saber o átomo, o tamanho desse núcleo, se ele vai absorver essa energia ou não, ou se o fóton até vai passar reto e não interagir, também acontece, né? Fótons de alta energia são difíceis de interagir com os átomos, tá? Então não ocorre na radiologia, eventualmente na de alta energia, né? Botei o apenas, mas é eventualmente de alta energia, porque a alta energia tem 15 MeV, certo? Algumas, né, radioterapia. Depois vocês vão aprender, tem radioterapia de 6 MeV, 12, 15, ou 6, 10, 15, aí depende do fabricante, né? Tá? Hoje eu acho que o máximo está em 15, mas aí vocês vão ver em radioterapia. Certo, pessoal? Então, para resumir tudo que a gente viu, inclusive lembrando um pouco lá da produção da radiação, tá? Então, lembrando, a produção da radiação ocorre na ampola, dessa radiação que a gente controla. O paciente vai, ou a mesa, ou o filtro pode emitir radiação? Sim, a gente viu ali que depois de um processo de Compton, um processo de efeito fotoelétrico, vai ser gerado uma radiação característica, alguma coisa, e vai ser gerado radiação, por isso que a gente chama de radiação espalhada, né? Não é só espalhada porque bateu e voltou, é porque ele gerou essa radiação para qualquer sentido, tá? Gerou para cima, enquanto a radiação está saindo da ampola em cima para baixo para a mesa, o meu paciente, a própria mesa, está jogando radiação para cima, não só a espalhada, mas como a produzida em decorrência do efeito Compton e do efeito fotoelétrico. Aí são os dois tipos, característica e Bremsstrahlung, né, quando é produzido lá na ampola e também no paciente, no filme, né. E aí o elétron incidente interage com o elétron da camada interna, radiação característica, e com o campo de força, a eletrosfera, o campo nuclear, enfim, que é o Bremsstrahlung, tá? Então, só recapitulando. Produção da radiação, quando a gente fala em radiologia, é a ampola. Mas lembrando que os fenômenos físicos que a gente aprendeu também acabam produzindo radiação, tá? Certo? E essa radiação vai produzir elétron livre, esse elétron livre vai produzir radiação, a radiação vai produzir fóton vai produzir assim por diante, né? Então, nunca acaba isso até que toda energia é absorvida. Então, agora, elétrons interagindo com átomos resultam em íons e raios X com energia específica, que é a radiação característica que a gente falou, que é energia discreta, espectro discreto, e elétron espalhado e raio-x com energia contínua, que é o Bremsstrahlung. Então, se o elétron criar um íon, ou seja, arrancar outro elétron, gera raio-x característico que é discreto, tem só alguns valores conhecidos. Se o elétron não criar um íon, não arrancar o amiguinho dele do átomo, certo? Ele vai ser só espalhado, vai mudar de direção, vai criar raio-x que tem qualquer valor e é conhecido como Bremsstrahlung, ok? Já a interação com a matéria dos fótons ocorre no tecido biológico, que é o que nos interessa. Ah, professor, acontece no filtro lá, na colimação? Sim, vai ter interação lá, o alumínio, o chumbo, o aço inoxidável, o ferro que eu colocar na frente vai blindar, vai ter essa mesma interação, efeito Compton, fotoelétrico lá dentro. Mas aqui para nós a gente está pensando um pouco mais do fóton no tecido biológico. E depois também no filme ou no receptor de imagem também vai ter um fenômeno físico, fotoelétrico Compton, para poder registrar a imagem, tá? Mas no caso aqui a gente quer demonstrar que essa interação, tá, tem características de causar dano biológico. Por quê? Porque ioniza o átomo. Se ioniza o átomo, eu posso ter os chamados radicais livres, eu posso quebrar um DNA lá, arrancar um elétron, que é a ponte de hidrogênio, que é o elétron covalente lá de uma molécula, você arranca esse elétron, a molécula se quebra, etc, etc. Tá? E basicamente na radiologia diagnóstica a gente se preocupa com fotoelétrico e Compton. Tá? Esses dois é o que nos preocupa, que a gente tem que entender como é que funciona. Tá?
E aí esse fóton ou raio-x interage com camada interna, basicamente efeito fotoelétrico. Principal efeito fotoelétrico. Pode acontecer cômputo? Pode. Se for uma camada mais... Aqui o interna quer dizer mais camada K e L, etc. Essa externa quer dizer mais camada M, N, enfim, né? Que não é a última camada, né? A camada de valência, do elétron livre, camada metálica, etc. Então, normalmente o efeito fotoelétrico, como eu entrego toda a energia, é mais fácil atingir elétrons da camada K e da camada L, que tem energia de ligação bem alta. O efeito cômputo, como entrega pouca energia, é mais fácil com camada M, N, O, P, Q, enfim, né, dependendo se é um átomo pesado, que ali ele entrega pouca energia e continua com o resto, tá bom? E vai fazer esse fóton cômputo, aí vai fazer outro cômputo, outro fotoelétrico e vai indo, né? E vai aos poucos perdendo energia. Tá? Bom, aumento de dose no paciente. A princípio, efeito fotoelétrico. Majoritariamente efeito fotoelétrico. Por quê? Porque ele ioniza o átomo, certo? Mas não emite radiação X num primeiro momento. Depois tem radiação característica, tudo que a gente falou, Bremsstrahlung e tal. Mas num primeiro momento, o efeito fotoelétrico é o primeiro causador da dose no paciente. Já na equipe, a princípio seria o efeito cômputo. Por quê? Porque o paciente absorve esse elétron, cria o íon, mas o cômputo gera um outro fóton espalhado, que, digamos, poderia até sair do paciente e bater na equipe. Tá? Então não é que assim, eu vou cortar o efeito cômputo, não tem como cortar, né? Efeito cômputo, efeito fotoelétrico. Tem, vou bloquear o cômputo, deixar só o fotoelétrico. Mas se a gente fizesse uma análise muito fria, muito rápida, poderia dizer que a dose no paciente é mais efeito fotoelétrico e a dose na equipe, porque o cômputo, por natureza, ele emite um fóton espalhado, né? Então seria aumento mais na equipe, quem está em volta. Tá? Aumenta contraste na imagem, fotoelétrico. Por quê? Tá? Tudo isso depois vocês vão revisar com calma para entender bem o raciocínio, certo? Tudo está interligado, tudo está né, preso, é uma engrenagem bem complexa, um motor, um equipamento bem complexo isso daí. Mas a gente tem que imaginar o seguinte, como efeito fotoelétrico eu tenho, digamos, dois fótons, certo? Dois fótons, aí um interage e o outro passa. E um interage no osso e o outro passa. Não interage com o músculo, nada e passa. Então isso gera imagem. A sombra do osso e a parte iluminada do músculo, do tecido. Então isso é que gera imagem. Então efeito fotoelétrico, a princípio, a ideia é que gere a imagem. Tá? No primeiro momento, depois ele vai dar foto espalhado, característica, vai dar um monte. Sim, na sequência ele vai escolher a imagem, mas no primeiro momento, se eu pudesse dizer assim, todos os elétrons barram, todos os fótons barram no osso e libera o elétron fica, sei lá, preso no cálcio, não faz mais nada, e os outros passam no tecido mole, eu tenho o contraste. Já no cômputo, o osso pode até absorver esse elétron, esse fóton, só que vai ter um outro fóton que, em vez de ele ir reto ali na direção do osso, ele vai sair para o lado. Ou eu posso ter o efeito cômputo no músculo, e em vez de ele ser absorvido como se fosse um fotoelétrico e parar ali, não. Ele vai absorver um pouquinho, vai liberar o elétron, e o fóton que sai, o fotocômputo, ele vai para o outro lado, ele vai tipo assim para baixo do osso. Então o osso não tinha que ter radiação, mas o músculo espalhou a sua radiação para baixo do osso, digamos, né, na direção do filme onde está o osso, e aí borrou a minha imagem. Então, o fotoelétrico seria legal para o contraste, mas o efeito cômputo, como ele gera esse fóton naturalmente, a primeira coisa que ele faz é gerar um fóton espalhado, isso aí prejudica a imagem, tá? Só para a gente entender. Só que os dois vêm junto, a gente não tem como escolher, etc, etc. Tá? Então, raio-x característico já é do efeito fotoelétrico, uma consequência do efeito fotoelétrico, tá? E o efeito cômputo, ele vai gerar um característico, mas a primeira coisa que ele gera já é um raio-x espalhado. A natureza dele é gerar um raio-x espalhado automaticamente, tá? Então, o efeito cômputo já gera. Depois, ele vai gerar um característico também? Vai. Os dois elétrons são liberados, vão gerar Bremsstrahlung? Vão, e assim por diante, tá? Não acaba nunca. Fotoelétron é o nome do elétron liberado no efeito fotoelétrico.
E elétron secundário, eletrocompton, às vezes chamam de eletrocompton, é aquele liberado no efeito Compton. Os dois elétrons são iguais aos que estão lá girando na eletrosfera, só que às vezes num texto, para você dizer, um elétron chegou, um elétron saiu, o fóton chegou, um elétron saiu, para você saber qual elétron que eu estou falando, que eu estou calculando energia, que eu estou fazendo qualquer coisa. Então, às vezes, num texto corrido, você diz, não, porque o fotoelétron aconteceu isso, virou, desvirou, porque o elétron Compton, o elétron secundário fez isso, fez aquilo e tal, colidiu com outro elétron. Então o elétron secundário colidiu com o elétron da eletrosfera. Só para ter um sobrenome aí para poder separar um pouco, senão um pouquinho você não sabe qual elétron você está falando, se é um elétron anterior, se é um elétron que vai interagir depois, enfim, tá? Então isso é só questão de escrita aí, de compreensão mais fácil. O único elétron diferente é o pósitron, daí tem um nome especial, pósitron, porque ele é um elétron com carga positiva, ou com um comportamento oposto ao comportamento do elétron negativo que a gente conhece, certo? Pessoal, então com isso a gente encerra a aula de hoje, né? Relembrando os pontos que a gente já viu na outra aula anterior, tá? E concluindo aqui com a produção de pares e com a fotodesintegração, ok? Até mais.